Seja bem-vindo ao nosso terceiro e último bloco aqui do EduCast. A gente traz para você aqui os especialistas da área. Hoje, inteligência artificial e direito penal. E esse bloco a gente vai discutir sobre os desafios no processo de regulamentar a inteligência artificial aqui no Brasil. Queria perguntar ao Daniel, você vê um caminho mais esperançoso ou você acha que vai ser mais uma regulamentação que vai sair a toque de caixa e que a gente vai precisar remendá-la em breve? Ótimo questionamento. Todos os temas que a gente estava falando aqui, eu tenho sido um pouco pessimista, mas nesse aspecto da regulamentação, pelo que eu pude perceber do texto, temos alguns problemas que não foram devidamente tratados, mas eu acho que boa parte deles teve uma resposta minimamente consensual, porque foram ouvidos diversos atores, não somente do sistema do poder legislativo, mas também atores e pessoas especialistas na área, como também de outras entidades que já têm uma atuação há muito tempo. Representativas da sociedade. Representativa, exato. Aí posso citar aqui, por exemplo, o Lapin, que trabalha com internet e governança de dados. Posso falar aqui também do pessoal do próprio Panóptico e do SESEC, que atua há muito tempo sobre isso, que foram também ouvidos nessa regulamentação. E outras entidades como o Data Privacy, que também fala há muito tempo sobre isso, sobre a questão da regulamentação, da necessidade de regulamentação da inteligência artificial e de tecnologias que de alguma forma tragam alto risco para a sociedade, como a gente fala, por exemplo, de vigilância em massa. Em massa, né? Então eu acho que é esperar para ver, vai ter um grande tempo ainda para entrar em vigência, são 2 anos após a aprovação do projeto de lei, exatamente para um período de se adequar, assim como aconteceu com o Marco Civil da Internet, para só depois, de fato, passar a valer as regras que estão ali previstas. Algumas coisas tiveram avanços, mas outras, por exemplo, vinculadas em matéria de reconhecimento facial, me parece que ainda está mantido o status quo, no sentido de que ela ainda é permitida, desde que, por exemplo, seja para procurar pessoas desaparecidas. Há uma confiança cega na tecnologia, isso há uma quer dizer? confiabilidade muito cega e, de alguma forma, que os vieses que exatamente estão ali permitindo essa permanência opressiva de erros, né, não são levados em consideração. Então, a preocupação é de que forma a gente vai se adequar a esse regramento para manter essas vulnerabilidades e manter os riscos que já existiam e permanecerão existindo. Então, acho que a gente vai ter aí um grande desafio pela frente, sempre levando em consideração que a lei por si só não é uma resposta eficiente para tal. Então, temos hoje algo que está acontecendo. Daqui a 2 anos teremos uma outra situação que vai vir, porque esse é o caráter da própria tecnologia. Será que o Luiz concorda com você? Concordo, sim. Eu acho que eu também sou um pouco pessimista, né? Quando a gente fala de... Não sei se é pessimista por experiência no direito penal ou pessoalmente pessimista? Não, eu acho que eu sou pessimista com a normatização penal no Brasil. Sim. Né? Porque a normatização do penal no Brasil é um pouco do que a gente chama de direito penal da emergência. Então é sempre uma atuação para resolver um problema de momento. Sempre é assim. Então, dificilmente a gente tem uma normatização pensada no futuro ou pensada em problemas futuros. Né? A gente sempre pensa num direito penal, quando a gente fala do direito penal, sempre para responder algo que já está absurdamente ali incomodando uma parte da sociedade. Então a gente sempre cria flexibilidades na norma, né? Então tem um pouco de emergência aí, tem um pouco de direito penal do simbolismo, de achar que o direito penal vai dar a resposta a tudo e resolver todos os problemas. Tem um certo quê aí de um uso eleitoreiro do direito penal também, né, de querer dizer que é o autor daquele projeto de lei, que a partir daquele momento aquele crime vai deixar de existir, enfim. Então, por isso que eu sou um pouco pessimista quando a gente fala de normatização do direito penal. Eu acredito que Daniel também esteja um pouco calejado por conta disso, né? Porque a gente já tem um tempo e normalmente com o direito penal, quando é feito pelo nosso poder legislativo, é sempre num cenário mais gravoso, né? Desrespeitando muitas vezes principiologias, direitos individuais, né? Mas, em relação a esse projeto, inclusive, porque ele, como eu disse, né, ele trouxe muito do que foi aprovado na União Europeia. Ele é um
Ele tem muito dessa cópia, não vou dizer uma cópia. Eu vi uma crítica dizendo isso, a gente meio que copiou. Mas ele é um pouco influenciado por esse direito. Pela parte boa. É a parte boa, exato. Então eu acho ótimo. Não tenho nada contra a gente copiar. O que é bom, a gente precisa copiar. Né? O problema é quando a gente copia o que é ruim. Esse é o problema. Mas sendo bom, ok, é claro que cada país tem a sua realidade. Dê um exemplo do bom e ruim aí. Eu acho que o bom é exatamente você também, nesse projeto, colocar essa régua de risco das ferramentas. Eu acho que isso é muito salutar. Né? Você colocar trazer essa régua. Porque é óbvio que e uma régua flexível. Porque muitas vezes aquela tecnologia, em um determinado momento, ela possa ser de baixo risco, mas com o desenvolvimento dela, ela se torna de altíssimo risco. Sim. Então, a partir daí, eu preciso criar já regulamentações próprias, dizendo, se você deixou de ser baixo risco e agora está classificado como de alto risco, a partir de agora você vai precisar cumprir essas determinações que antes você não precisava. Então, ter essa flexibilidade eu acho ótimo. Por quê? Porque evita você ter que ficar alterando a lei de acordo com a ferramenta XYZ ou de acordo com a evolução da tecnologia. Então, quando você cria essa régua em que a tecnologia, a partir do momento que ela avança e a partir do momento que ela atinge ou ela pode trazer aí maiores prejuízos ao direito, seja individual, seja coletivo, você ter essa régua, né, de mudança, de flexibilidade, eu acho extremamente salutar, eu acho muito saudável, que é um pouco da cópia do modelo europeu. Sim. Agora, um pouco como o Daniel falou, eu acho que a gente ainda peca quando a gente trata dessa vigilância em massa. Todas as vezes que o projeto trata da vigilância em massa, ele é muito mais pautado na segurança pública e única e exclusivamente na segurança pública, no medo, né? Ele toca muito no medo e esquece, entre aspas, um pouco do direito individual, um pouco do direito social, vamos dizer assim. Da privacidade. Eu, particularmente, tenho muito medo dessa parte. Não sei até que ponto as minorias serão as principais atingidas nisso, né? E aí é um pouco não sei se a gente vai chegar lá, eu não acredito que a gente chegue, mas é, por exemplo, um pouco do medo que acontece na China, por exemplo, né? Onde a população é controlada 100%, né? Absolutamente em tudo. Né? Só para as pessoas entenderem, quem não sabe, na China a internet é altamente controlada. Em que sentido? Não é aquele controle que agências de inteligência que espionam, tal, não é, extrapola isso aí. Legalmente, abertamente, certos tipos de sites são proibidos, certos tipos de aplicativos são proibidos, e alguns você fica restrito para alguns aplicativos que existem lá, para ter o controle maior do Estado. Então não é aquela coisa velada que sabe-se que um país ou outro fecha com uma Big Tech para pegar um sistema de vigilância de massa. É algo realmente... Não, lá, inclusive, o Estado já consegue identificar o nascedouro, vamos dizer assim, de uma possível protesto. E ele já acaba com aquilo ali só naquela colheita de informações, porque está todo mundo controlado. Então, e quando se fala nessa segurança pública de massa, eu tenho um pouco de medo disso. Sim. Não sei se, obviamente, estamos em um Estado democrático, temos ainda aqui a sociedade civil que ainda questiona e tudo mais, então não acredito que a gente chegue nesse nível, mas é sempre um risco. Então, todas as vezes que eu trato da segurança pública nesse viés de massa, eu sempre tenho um pouco do receio de como as minorias serão vistas nesse controle, né? Porque normalmente é sempre o público mais afetado. Interessante, a minoria. Aí eu vou perguntar aqui para o Daniel o seguinte: já tivemos críticas aqui que eu concordo, que acredito, se vocês discordarem, por favor, me avise. Acredito que eu não vejo muito vontade do Estado, o Estado em si, né, falando assim como nação, de tentar resolver problema de minoria, exceto algumas questões muito pontuais ou muito devagar. Você acha, Daniel, que vai haver... A inteligência artificial está dando outro passo no nosso dia a dia. O século XXI deu um passo depois da Revolução Industrial muito, muito acelerado. O XXI está mais ainda. Então, assim, eu não consigo ver a gente sossegar no quesito de mais novidades sempre aparecendo do ponto de vista tecnológico. E os impactos sociais que isso tem, estou dizendo até do ponto de vista comportamental. Sim. Como é que a gente consegue, Daniel, conciliar essa evolução com essa regulamentação, não só tão rápida, mas no quesito, como é que a gente avalia? Como é que a gente consegue avaliar se um arcabouço jurídico que foi proposto,
ele vai estar condizente ou não. Você trouxe aí o problema. Desculpa, é porque que dentro desse aspecto da tecnologia é o ponto central. é meio cabulosa a pergunta, né? Estamos o tempo todo exatamente nesse aspecto de evolução tecnológica, né? O que há 10 anos era algo inovador, hoje já é defasado. Nem precisa de muito, acho que um ano. Hoje nós temos, por exemplo, sistemas de programação que eram algo incrível para aquele momento e hoje já é algo que as pessoas simplesmente deixam de lado, como o próprio celular que se transforma em algo defasado rapidamente, é construído para tal. E a tecnologia, eu penso que de alguma forma também ela está aí para isso. Tem as suas melhorias que são feitas, né, nas suas programações. Sim. Os algoritmos são de alguma forma personalizados para um dado evento, um dado momento. Mas a questão que eu acho nisso tudo é que a gente acaba ficando muito refém desse tipo de situação para a gente acabar modificando lá na frente em uma nova reforma, por exemplo, que vai vir, eu não tenho dúvida disso. A questão é o porquê não agora já prever certos tipos de situações que já, na verdade, já existem para dar respostas convincentes e concretas a problemas que já estão postos, já estão aí. Mas como eu estava levantando antes, que eu não terminei a minha pergunta, sim. O Estado, você acha que você é mais otimista? Duas perguntas. Tem a questão avaliativa. Sim. Você acha que o Estado vai ser mais incisivo para colocar a pauta das minorias no sistema de avaliação dessas novas regulamentações, por exemplo? Duvido muito. Duvido muito também. Duvido muito, porque aí nós temos um problema que para mim é o principal, que é de subrepresentação dessas categorias. Exatamente. Quando a gente fala de minorias. Minorias não é no aspecto numérico, é que é importante falar. Exato. De influência, tomada de decisão. Exatamente. São minorias subalternizadas que de alguma forma foram colocadas naquele espaço onde temos hoje que é o homem branco, que é hétero, que está ali naquele espaço de poder, que de alguma forma ele vai ter diversos privilégios, ele não está pronto para, por exemplo, lidar com isso, com a perda disso. Nós temos o poder legislativo hoje que é formado majoritariamente por homens brancos dentro do Congresso Nacional. Nós temos hoje o poder judiciário que em sua maioria também é formado por pessoas brancas. Homens. Aqui na Bahia também? Também. Então, assim, o número de mulheres é reduzido. O número de mulheres negras é menor ainda. Então, assim, imagine. Eu não acho que dá pra gente mudar o sistema se a gente não está lá dentro, quando a gente fala em minoria. Entendeu? Não vai brotar Não vai. De uma Muito nação difícil. independente de governo, Muito. não vai brotar de uma nação à vontade Muito difícil. cultural, à vontade, Muito né? difícil. Muito difícil porque a gente está lidando ali com problemas que as pessoas não vivem, não sentem na pele. O que é passar, por exemplo, por um constrangimento Sim. de você ser preso sendo inocente. Isso não vai acontecer Só de uma pela forma cor da pele. deliberada. Isso não vai acontecer. Então, assim, se você não está lá para modificar a lei ou para de alguma forma fazer com que isso seja imposto, para que seja observado, não chega até você, não há uma empatia. Então, acho que o que falta hoje, um grande problema é a subrepresentação nesse espaço de poder, tomada de decisão. É poder, entendeu? Que é o que gere o Brasil. Quem vai influenciar na pauta e quem está com o poder para que isso aconteça. Exatamente. Entendi. Então, assim, hoje temos a questão da pauta antirracista, das pessoas aliadas, mas, assim, eu acho que para além disso, a gente tem que exatamente pensar nessa questão toda, né, de representação. Que também, por si só, não modifica. Porque não basta uma representação vazia. Isso. Entendeu? Podemos ter diversos casos de uma pessoa negra que vai reproduzir o racismo naquele espaço, não é o ideal. Ou de uma mulher que vai reproduzir também o machismo, que naquele espaço também não vai ser a pessoa adequada. Não é isso. É uma representação concreta, que de fato as pessoas ali estejam dispostas a lutar por aquela categoria, mas pensando no sentido de equidade. No sentido de que, olha, isso aqui não está certo, mas não está certo não é de hoje, é há muito tempo. A gente demorou, estamos aí, o Brasil, enfim, é um país que lidou com a escravidão por 3 séculos, mais de 3 séculos. Sim. E, recentemente, temos diversos casos, por exemplo, de trabalhos análogos à escravidão. A abrir mão da escravidão, não foi por E bastamos lembrar um caso aqui que vontade própria, né? Um caso aqui que foi imposto. Que é público, notório, então eu estou falando algo que não estava sigiloso, passou uma reportagem. Estão falando aqui de um desembargador branco de um tribunal de justiça, do Rio Grande do Sul, salvo engano, que mantinha uma pessoa exatamente no trabalho análogo à escravidão. E disse que casou com ela para décadas, né? Foi uns 20 anos, supostamente casou com ela para dizer que... Não, minto. Não, perdão. foi outro caso. Foi outro caso. Mantinha lá, da família, isso todo mesmo. mundo alfabetizado, mas ela não era alfabetizada, era uma pessoa surda e muda. Mas temos hoje, por exemplo, Libras. Ela não sabia. Então, quando ela foi ouvida, ela não sabia dizer qual era o problema dela, porque ela não foi alfabetizada na língua de sinais.
Mas todo mundo da família foi. Ai, da família. Que família é essa? Então, acho que o discurso é muito deliberado e muito também... existe uma conivência nesse aspecto. Então, acho que nós estamos andando a passos muito lentos. Tivemos muitos avanços em razão exatamente dos movimentos, movimento negro, Sim. movimento de mulheres que têm ido atrás exatamente disso para modificar esse estado de coisas, porque não é de hoje. Então, Deixa eu temos que falar provocar. sobre isso. Então, porque a sua crítica dura, e eu concordo com a crítica que você fez com relação a toda vez que você pensa em sistema de vigilância em massa, né, tem as questões de só para segurança Sim. e pouco importando a questões de minorias. Você faz de conta que você está com o poder da decisão. Como é que você proporia a utilização desse sistema de vigilância? É um pouco do que o Daniel falou. Eu acho que eu tentaria trazer, como a gente já falou aqui, maior diversidade. Né? Mas como? Dá um exemplo. Eu pegaria esse sistema e fazia tal coisa. Bom, aí, enfim, eu tentaria não alimentar aquele sistema apenas com... não apenas com o banco de dados que hoje nós temos, que normalmente é o alimentado, que é a quantidade de presos, quem são essas pessoas presas, né? Mas talvez uma abordagem mais de fática, não uma abordagem de pessoas, né? De novo, isso é muito complexo, porque, obviamente, há alguns fatos que, naturalmente, por um problema social, ele normalmente é praticado por um grupo social. Né? Então, tem um grupo social específico que normalmente é os principais praticantes desse tipo de delito, por uma questão social. Então, quando a gente fala de crimes contra o patrimônio, por exemplo, a maioria das pessoas que praticam este crime são pessoas, normalmente, de uma classe social menos desenvolvida ou com menos recursos. Mas isso não é um problema, não é o penal que vai resolver isso. Não é o direito penal que resolve isso. Né? Isso é um problema social que eu preciso resolver com outras ações sociais. Né? Então, quando eu falo de segurança pública em massa, qual é a minha preocupação? Eu preciso ali, muitas vezes, observar ou tentar trazer um sistema que seja complementar, mas não um sistema que seja a principal ferramenta. Né? Eu não posso usar apenas ela como ferramenta. E aí eu vou voltar aqui com o que o Daniel falou. Eu acho que muito mais do que investir numa ferramenta de segurança pública em massa, é muito melhor investir numa ferramenta de investigação policial, efetivamente. Inteligência. Inteligência. Você relatou no outro bloco. Inteligência não só de como usar, mas também de ferramentas. Né? E aí eu vou trazer aqui uma realidade aqui muito local, Salvador especificamente. Nós temos uma delegacia hoje em Salvador que trata de crimes virtuais. A gente tem que ir vinculada lá ao Departamento de Proteção ao Patrimônio, né? De crimes contra o patrimônio. Que é um setor específico, que detém alguns aparelhos, mas aparelhos que hoje já não têm tanta relevância jurídica para a investigação. Então, quando você fala... Aparelhos são máquinas, computadores, equipamentos tecnológicos, de forma geral. Então, por exemplo, quando a gente fala de sistema de geolocalização, a formatação desse sistema hoje já não é tão atual para identificar eventuais localizações de onde uma pessoa fez a busca no Google ou mandou um e-mail, por exemplo. Identificação de IPs. Quando o Daniel fala assim, por exemplo, estelionato hoje, o estelionato virtual hoje é um dos principais crimes quando a gente fala de crime contra o patrimônio no Brasil. E das mais variadas. E aí tem um pouco da sensação das pessoas de não querer procurar. Então, há pouco tempo tinha um golpe aí que estava tendo, golpe do correio, taxa do correio. A pessoa ia lá, supostamente recebeu um e-mail dizendo que tinha uma encomenda, que aquela encomenda não chegou na casa dela, porque ela tem uma taxa a pagar. E ela só quando pagar essa taxa, ela vai poder ir no correio pagar. E a taxa era R$50. Inúmeras pessoas pagaram essa taxa. Quando chegou lá no correio, não tinha taxa alguma e não tinha encomenda alguma lá. Aí você pergunta, quantas pessoas dessas que pagaram essa taxa de R$50 foram fazer boletim de ocorrência ou foram buscar a polícia? Grande parte não vai. Né? Então, por quê? Porque R$50 eu vou ficar me preocupando. Claro que R$50 é muito dinheiro para muita gente. Mas para muita gente, esses R$50 também não vale o trabalho que ele vai ter. De procurar a polícia, de ir lá. Às vezes a pessoa pode nem faltar o trabalho. Prestar um boletim de ocorrência, que acha que não vai dar em nada, que ela só vai ter o trabalho, a burocracia. Né? Então, agora, eu preciso investir. Eu sei que aí existem outros problemas, que eu preciso licitar, fazer um processo de licitação. É um processo demorado, não é um processo rápido. Tudo isso a gente sabe dessa dificuldade.
mas eu preciso muito mais investir. Talvez esse recurso que eu hoje gasto bilhões em segurança de massa, talvez fosse mais bem usado se eu utilizasse aí numa melhor capacitação aí, de forma geral, pessoas e tecnologia e aparelhos de investigação policial. Acho que teria muito mais efetividade, porque, repito, tem toda a capacidade, né? É possível fazer. A gente já viu casos de pessoas que sofreram alguns tipos de situações virtuais que a polícia conseguiu identificar exatamente quem eram essas pessoas. Conseguiu chegar a esses autores. De forma de uso adequado, digamos assim. De um uso adequado. Tecnologias. Então, assim, a questão é que isso, obviamente, como o nosso país é desigual, ele é desigual em tudo. Ele é desigual até na investigação. Então, quando eu trato de investigação, obviamente, eu não utilizo todas as ferramentas para todos os crimes como deveria acontecer. Eu escolho algumas situações específicas, umas mais midiáticas, ou pessoas, né, que têm um maior poderio econômico para realizar esse tipo de ação, né? Desse tipo de investigação mais assertiva. E eu não faço isso para todo mundo, quando deveria se fazer para todo mundo, porque o recurso é para todo mundo. Né? Bom, e aí a gente vai concluir. Leandro, só para concluir, quando a gente fala da regulamentação e de pensar para frente, aí de novo, eu vou usar aqui um direito comparado, que é o Chile. Hoje a gente tem máquinas de IA que conseguem ler pensamento, certo? Então hoje eu tenho aparelhos desenvolvidos no Japão, que eu coloco como se fosse uma passadeira, um capacete, e eu consigo identificar por sinapses no cérebro quais são as palavras, traduzir aquilo em palavras. E são feitos testes, né? A pessoa lendo um livro em silêncio, e aí vai trazendo na tela o que aquela pessoa está lendo. É o meu sonho para avaliar os alunos, sabia? Eu falo isso para eles. No dia que tiver um capacete para você saber, não acabou a prova, ninguém faz prova, ninguém corrige tecnologia. Prova, a pior coisa do mundo é corrigir prova. Existe essa tecnologia, claro que ainda está em fase experimental e tudo mais e tal. Preocupante essa tecnologia. Pois é, aí você pergunta... Mas a aplicação que eu dei é espetacular. Eu tô dando aula aqui, assim, ó, só vou pegar também informação se você autorizar. Né? Aí é o ponto. Não, mas você vai ver a autorização do lado e você diz, essa aqui eu passo pro professor. Mas aí a discussão, por exemplo, aí no direito chileno, eu já tenho hoje uma normatização... bem hipotético. Eu já tenho uma normatização colocando o direito do pensamento como um direito fundamental. Para não ter os interrogatórios, bote então, aí... Sim, porque hoje no direito... Pra ver se e aí, porque no direito penal a gente tem existe uma linha do crime, né? Então, a cognição, por exemplo, ela é impunível. Ninguém é preso porque pensou em praticar um crime. Minority Report do filme, exato, né? o filme que brinca com essa história. Antes do cara praticar, porque no futuro ele vai praticar. Exatamente. Então, quando eu tenho um aparelho desse, pensando na perspectiva penal, eu preciso ter o cuidado dessa teoria clássica. E aí, falando, o Chile, o aparelho já está desenvolvido, já está no mercado? Não, mas o Chile já pensou nisso, já colocou o pensamento... Isso é um exemplo que o direito se antecipou. E não esperou acontecer. Exato, então ele já colocou o direito ao pensamento como um direito... Ele trouxe ali como se fosse um gênero da espécie. Privacidade. Curioso. O Chile que está com o Código Civil aí atrasadíssimo. Como algo inegociável. Como algo negociável. Sim, claro. Então ele colocou o pensamento como uma privacidade, como qualquer outra, como correspondência, como ligação, como qualquer outra. E disse, isso aqui é fundamental, isso aqui não pode ser utilizado em nenhuma hipótese. Então, nem para fins penais, nem para fins civis, nem para nada. E isso está na Constituição chilena, mais recente Constituição chilena. E aí você vê isso como um exemplo de, olha, ele já está pensando lá na frente. Porque quando surgir um problema desse, o direito penal não vai precisar... O arcabouço jurídico já está preparado. Já está pronto. Eu estou trazendo isso como exemplo exatamente porque quando a gente trata de regulamentação de IA ou de regulamentação de rede, qualquer coisa assim, eu preciso pensar nessa perspectiva. Também. E é pensando nisso que eu vou agora pedir para os nossos especialistas em direito penal para que eles façam suas conclusões. Então, por favor, começar com o Daniel Lima, por favor. Que responsabilidade. 2 minutinhos. Fale seus pensamentos para a gente concluir acerca do que a gente debateu aqui hoje de direito penal, tecnologias, né, e inteligência artificial, por favor. Obrigado, André. Primeiro, eu queria novamente agradecer pela oportunidade antes da gente concluir. Foi um bate-papo muito proveitoso, um espaço exatamente de circulação de ideias, né? Você mediando perfeitamente. Bom, obrigado. Excelente. Vocês aqui. Luiz aqui, meu colega. E aqui o que eu quero começar? Aqui já começo só nesse ponto que o Luiz falou, eu acho que eu iria para um outro caminho, no aspecto da vigilância em massa. Eu penso hoje que o único que não há nada a ser feito para melhorar isso. Eu creio exatamente que a gente deve banir exatamente essas tecnologias, porque já foi provado por A mais B
que Essas são tecnologias quais? de reconhecimento facial segurança que, em massa, que que eu envolve, que envolve vigilância em massa. Você não está falando, por exatamente. exemplo, do policial que está usando a câmera. Não. Não, que aí já é outra discussão. É outra inclusive. discussão, né? Já. Inclusive de proteção A própria policial. ao próprio policial Sim. e também do cidadão que de alguma forma está Exatamente. sendo colocado ali, está numa situação Sim. de prática ou não de crime. Uhum. É a transparência do serviço público. Exato, que eu acho que Pode deveria existir sempre. Exato. Dessa forma, ok. A questão é quando a gente utiliza uma ferramenta que conhecidamente é enviesada, que possui erros. Como o algoritmo Compass nos Estados Unidos. Exatamente. Tem um viés etário, é viés racial. Exatamente. Que ele traz para a tecnologia uma tese lombrosiana. Exatamente. Só para explicar esse algoritmo é o seguinte: nos Estados Unidos já utiliza-se há alguns anos uma inteligência artificial que ele calcula a probabilidade de um réu, uma pessoa que foi condenada já, Reincidir. de reincidir, né, no crime. E provou-se que pesquisadores fizeram o estudo daquele algoritmo, né, dos resultados, Exato. e que ele tem mais probabilidade de dizer que pessoas jovens e negras têm mais probabilidade que pessoas latinos, que Lá são, nos Estados Unidos. nos Estados Unidos, né, 70% branco, os outros 30% que é diferente a categorização deles de branco, não branco, eles chamam-se de não brancos, mais ou menos 15% latinos, 15% negros, de origem, né, afrodescendentes. Exato. E há uma probabilidade maior de ser não brancos, vamos falar assim, e jovens, de dizer não, esse aqui vai reincidir, do que pessoas brancas e mais velhas, né? Sei lá, de 50 anos, 40, não me lembro qual foi a idade do artigo, tem tempo que eu li. E aí o que é que acontece nessa situação? Esse é um exemplo de viés algorítmico que a gente estava discutindo aqui. Exato. Vou voltar para a sua conclusão. Imagina Lombroso com um negócio Isso. desse, né? Hoje em dia, ele tá festejando. Festejando. Ganhei o debate, né? Ganhei, tá vendo? Eu sempre tive certo. Exatamente, Mas, imagina. por favor, continue. Então, eu acho que se a gente tem uma tecnologia tão enviesada que produz erros sistemáticos, Conhecidos, foi que eu te interrompi. Exatamente. A gente sabe que aquilo ali provados por pesquisa científica séria, produzida de uma forma muito bem posta por várias universidades e outras entidades. Validada por pares científicos. Exatamente, exatamente. Então a gente vê, por exemplo, diversos estados nos Estados Unidos que já baniram essa tecnologia, diversos países na Europa também que já baniram, e o Brasil vem na contramão. Enquanto os países baniram porque exatamente perceberam que não dava para manter uma tecnologia que trazia muito mais malefício do que efetividade, até porque também existia um gasto enorme. O custo é altíssimo. A Bahia é 1 bilhão. Imagina os outros estados. Sistema de vigilância em massa. Os outros estados no Brasil, a maioria também já tem a implementação dessa tecnologia. Então, assim, a Bahia é a que mais encarcera. Foram mais de 1.000 pessoas encarceradas com o uso da tecnologia, mas a gente não tem os dados, por exemplo, dos falsos positivos, que esse é o problema. Que quando você solta... Alguém já requisitou esses dados? Já. Várias pessoas, várias entidades. E aí que existe um estudo da Defensoria Pública, foi feito pela Defensoria Pública, que ela demonstra os falsos positivos, mas assim, num número limitado, porque ela não tem um número geral. Ela tem dados daquelas pessoas que chegam para ela. Sim, daquele recorte dos dados. Daquele recorte dela, exatamente. Que compromete a metodologia. Que compromete a metodologia. Porque então, ali pode ser que dê 5%, mas de verdade pode dar 30%. Exato. Então, assim, a gente não tem uma amostra representativa ou, o melhor, todos os dados da população para poder encarcerada. Agora analisar. Tem um dado interessante que foi produzido em 2019 pelo pessoal do SESEC, Panóptico, em 5 estados brasileiros que eles monitoram. A Bahia está dentre eles. Eles pegaram exatamente as notícias veiculadas no site da SSP, de cada estado, porque antes postavam a foto da pessoa. Então ali pela foto, você fazia uma análise se aquela pessoa era uma pessoa branca, se era uma pessoa fenoticamente negra, e assim sucessivamente. E aí eles perceberam, por meio dessa análise, que 90% das pessoas que estavam nesses dados eram pessoas negras, que foram presas à época pela tecnologia de reconhecimento facial. Hoje é basicamente quase o único dado produzido cientificamente no Brasil, porque logo após que eles divulgaram, os estados passaram a retirar qualquer informação sobre a pessoa que estava sendo presa. Deixa eu só explicar para o pessoal que é o seguinte: quando você está treinando um algoritmo simples, né, um dos mais simples, efetivo, simples no sentido de clássicos, né? Os clássicos que é o seguinte: você pega um bocado de dado e dá como exemplo. Tá vendo isso aqui? É uma pessoa que cometeu crime. Tá vendo isso aqui? Não cometeu crime. Essa aqui cometeu. Então você tem várias fotos, por exemplo,
E de uma forma bastante grosseira, didática, eu estou tentando explicar, que é o seguinte, se você está com 90% de pessoas daquela base de dados negras, e desses 90%, sei lá, 70% cometeram um crime, então você está com um recorte totalmente enviesado. Ele vai causar uma distorção do que poderia ser se tivesse uma amostra representativa. O que é uma amostra representativa? Se você tivesse mais pessoas mais diversas da população também ali, proporcionalmente sendo mostrada. Tá? Por favor, continue a conclusão para a gente passar para Pronto, então, só concluindo, eu acho que é isso. E aqui, voltando, a gente não demoniza a tecnologia se ela for muito bem construída, aplicada, pensada, transparente, né? A tecnologia não é neutra, a gente já parte desse pressuposto. Não tem como a gente admitir isso. A tecnologia, ela é enviesada e ela traz exatamente todo o preconceito do programador ou de quem produziu, ou da empresa que produziu, e com base também nesses dados que não foram seriamente curados, exatamente. Então, eu até escrevi uma vez que a gente pensa hoje em novas tecnologias, mas velhos problemas, né? A gente está reproduzindo sistematicamente as violências. Não é de hoje que a gente tem esse tipo de coisa no Brasil. A gente só está legitimando que a máquina é que erra. E isso traz para a pessoa uma noção que é excelente. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Porque é exatamente isso. Exato. O caminho tem que ser outro. Por favor, Luiz Requião, suas palavras. Apesar assim como ele, eu também sou advogado criminal, eu adoro falar por último, né? Porque a gente rouba as ideias dos outros, né? Eu tenho certeza que ele sabe disso, porque ele faz igualzinho a mim. Então eu vou roubando um pouco das ideias aqui do Daniel, para dizer assim, eu acho que o caminho, assim, tudo que a gente discutiu, eu acho que, mais uma vez, eu acho que passa pelo caminho da educação digital. Eu acho que talvez a resposta e eu sei que essa é uma resposta que não dá um resultado rápido, não dá um resultado em 1 ano, não dá um resultado em 2 anos, mas eu sempre tenho a esperança que se a gente começar agora, a gente vai ter um resultado diferente lá na frente. É um pouco do que eu acho que Einstein dizia, né? Se eu quero ter um resultado diferente, eu não posso fazer a mesma coisa sempre. Eu preciso buscar algo diferente para ter uma resposta diferente. Mudar pelo menos uma variável aí, né? O valor da variável mudar alguma coisa. Alguma coisa tem que ser mudada. Alguma coisa tem que ser alterada. Então eu acho que a educação digital, assim, como disciplina mesmo, dentro das escolas, e isso obviamente tem que envolver a escola pública. Eu vi uma reportagem recentemente que só agora no Brasil algumas escolas começam a implementar tablets e computadores. Imagine, a gente está em 2025 e só agora, né? Porque é uma política institucional e obviamente desigual. Então, se eu trouxer o Jonathan Haidt, ele vai dizer que é para não ter mesmo não, porque ele traz tanto estrago que é melhor ficar sem por enquanto. Pois é, mas... Tô falando das redes sociais especificamente. Mas eu acho que não tem como fugir, porque esse é o mundo em que todo mundo está inserido. Então eu acho que assim, de novo, como o Daniel falou, a gente não quer demonizar a tecnologia bem usada, ela facilita a vida de todos nós, sem dúvida nenhuma. Ela otimiza, ela faz com que a gente ganhe tempo, a gente pode se concentrar. Por exemplo, eu acho que hoje o profissional jurídico, cada vez mais, ele precisa ter muito mais domínio da oratória e muito mais domínio técnico. Porque o geral, o básico, até a inteligência artificial ou a tecnologia resolve. Repetitivo, né? Aquelas tarefas repetitivas. O que é padrão, ele vai fazer e qualquer pessoa vai poder fazer. Né? Então, isso não há dúvida. Então, o diferencial vai ser aquele que, obviamente, tenha domínio técnico e tenha o domínio da oralidade, porque cada vez mais aquilo que você escreve pode ser escrito por qualquer pessoa. Né? Então, a diferença vai estar na oralidade, na presencialidade. Então, hoje, o que faz diferença no mundo jurídico é a presencialidade. E aí, outra grande coisa importante da gente colocar é que quando a gente trata de algoritmo e trata de toda essa questão de concentração de informação, repetindo essas informações, eu tenho também um pouco de receio, porque normalmente se muda paradigmas a partir de uma nova visão. E se eu estou com a tecnologia que ela está sempre para aquela resposta ou para aquele questionamento dando sempre a mesma resposta, dificilmente eu vou conseguir mudar paradigmas. E eu acho que aí o papel do advogado criminal, e aí todo mundo diz, né, que quem é fiscal da lei é o Ministério Público. Eu sempre gosto de dizer que, na verdade, quem muda a lei são os advogados. Porque somos nós que questionamos, somos nós que trazemos outra abordagem, somos nós que trazemos uma outra visão. E é a partir dessa nova visão que geram novas discussões.
Então, eu acho que... Seriam as teses jurídicas, especificamente? Sem dúvida nenhuma. Então, somos nós que, às vezes, talvez... Mas o doutrinador, ele não é necessariamente um advogado. Não é, mas somos nós que, muitas vezes, compilamos doutrinas ou fundimos doutrinas para trazer uma nova abordagem. E daquela nova abordagem surge uma nova discussão. Né? Eu gosto muito do exemplo do aborto de anencéfalo. Porque o aborto de anencéfalo, apesar de ser permitido por decisão jurisprudencial, não está na lei. Não tem uma norma no Código Penal. Seria o direito costumeiro que você está dizendo? Não, é um direito advindo de uma interpretação. Né? Então, a possibilidade hoje de se abortar fetos anencéfalos não está na lei. E nunca foi alterado isso. Continua, as hipóteses de aborto continuam as mesmas. As garantias, então, jurídicas está na jurisprudência. Está na jurisprudência. A jurisprudência, e aí o Marco Aurélio teve um papel fundamental nisso, né? De alterar essa visão. Porque até pouco, se a gente fosse olhar de maneira fria a lei, isso não seria possível. Mas, obviamente, com um misto de interpretações. Então, isso eu estou dando um exemplo porque isso adveio de uma discussão pautada, muitas vezes, pelo advogado. Então, eu acho provocada pelo advogado, sem dúvida nenhuma. O doutrinador poderia ficar na Torre de Marfim, né? Vocês vão lá e vão trazer para provocar o sistema jurídico. E eu acho que nosso papel com as novas tecnologias, esse papel se torna ainda mais relevante. Porque as novas tecnologias dão um carimbo de verdade absoluta. Então ela coloca ali um carimbo de verdade absoluta. Perigoso. Falacioso. Porque eu digo assim, se a tecnologia está dizendo que é essa decisão, não tem problema. Ela não erra quando ela erra. Então, por isso que eu estou dizendo que o papel... Errei muito. Pois é, por isso que eu estou dizendo que o nosso papel de provocar... Nosso papel de provocar novas ideias, novas visões, novas abordagens, ela se torna ainda mais necessária, eu acredito, no futuro, porque o futuro, vejo, pelo menos nesse momento, um futuro de repetição. Então, cabe a nós mostrar que essa repetição não é uma repetição inteligente, efetivamente. Não há uma inteligência naquela repetição. Que eu preciso trazer novas abordagens, novas visões, para que aí a gente mude paradigmas e a gente possa tentar resolver minimamente os conflitos sociais advindos dela. Ouçamos o que a ciência diz. Exatamente. Muito obrigado a vocês dois. Tá? O doutor Luiz Requião trouxe aqui toda a sua bagagem, o doutor Daniel Lima, com essas especialidades que vocês têm do direito penal específico. E a gente conclui aqui o nosso EduCast. Eu gostaria de convidá-los para vocês seguirem a gente nas redes sociais, que vocês deem um like nesse vídeo, que vocês compartilhem. Se vocês não concordam, a gente gosta de ouvir a opinião, o contraditório. E se vocês concordam com alguma questão, por favor, digam o quê. Também explicitem o que é que vocês não concordaram, tá? Então a gente precisa tornar esse debate... envolver vocês no debate, não só no quesito de engajamento de redes sociais, mas a gente aqui fica pensando o que é que as pessoas, principalmente os estudantes de direito, o que é que eles vão pensar nesse tema. Será que eles concordam? Será que eles estão estudando em outros livros mais novos ou diferentes que vai trazer uma abordagem mais interessante? Então a gente, né, a Edu Direito tem toda essa preocupação. E, por favor, visitem nossos cursos no site. Veja lá que vai ter um curso específico para você, envolvendo direito penal, envolvendo inteligência artificial aplicada ao direito. Então, muito obrigado novamente aos participantes e fiquem atentos que a gente vai trazer sempre mais novidades para o mundo, no mundo do direito, para você.